queridos, tudo certinho? Estamos de volta então aqui falando um pouquinho hoje sobre juros. Hoje nós vamos falar sobre juros simples e juros compostos, especificamente as diferenças, as fórmulas, mas vai ter um vídeo específico para cada um deles, que eu vou deixar aí no card para vocês, falando sobre como calcular com juros simples, juros compostos, cada um deles com exemplos, tá certo? Então, hoje a gente vai falar mais sobre as diferenças entre os dois e sobre os elementos que compõem os juros. Principalmente a gente vai começar falando a respeito de porcentagem. Por que a porcentagem? Porque a porcentagem é aquilo que mais nós trabalhamos em juros. As taxas são dadas através de porcentagem, logo a gente vai estar falando sobre isso e, obviamente, né, também sobre dinheiro, money, money, money. Então a gente vai estar trabalhando sobre essas duas coisinhas em específico. Tanto que, quando a gente fala sobre as letras que nós utilizamos nas fórmulas, que são o M, J, C, I e T, que são respectivamente montante, juros, capital, índice e tempo, nós temos uma parte é dinheiro, outra parte é porcentagem e outra parte é sobre o tempo, na escala de ano, mês ou até mesmo dia. Nós teremos alguns exemplos com dias também para poder trabalhar nesse sentido. Para a gente poder falar de juros, a gente tem que entender a principal diferença entre juros simples e juros compostos é que quando a gente faz juros simples, a gente está falando sobre uma forma fixa de valor, porque o capital ele é sempre o mesmo, por mais que coloque um tempo variado, né? Depende bastante do tempo, a nossa taxa. O valor é sempre em cima do valor do capital inicial. Ele não se altera de acordo com o tempo. Agora, quando a gente trabalha com juros compostos, os juros compostos, ele também vai aplicar o valor em cima do capital inicial, só que esse capital ele vai ser alterado por conta do tempo. Como assim? Digamos que nós tenhamos uma bicicleta, por exemplo, e queremos fazer a prazo. A prazo acaba algumas vezes tendo juros. Esses juros são aplicados de forma fixa no valor sempre inicial da bicicleta, não se altera com o tempo. Já se a gente faz, por exemplo, um investimento financeiro, em que a cada mês que se passa acumula-se cada vez mais um pouquinho de dinheiro, por exemplo, uma taxa de 10% no investimento de R$ 100 vai nos dar R$ 10 de rendimento no primeiro mês. Só que daí no banco nós já teremos, após o primeiro mês, R$ 110. Então o valor já não é mais de R$ 100, ele é de 110. Isso é o que a gente chama de juros compostos, porque agora ele vai aplicar a partir de 110 e não mais de 100. Portanto, cada vez que for colocado mais dinheiro ali no banco, ele vai reaplicando, portanto, ele acaba não sendo fixo. Então, essa é a diferença principal entre juros simples e juros compostos. Então, focando aqui nas letras que nós temos o M como sendo montante. O que seria um montante? O montante é quando a gente pega o total da quantia que a gente vai ter de juros somando com o valor que a gente tinha do capital. Mas o que seriam esses dois? Para isso a gente tem que entender que os juros eles podem ter duas situações diferentes. Nós podemos ter os juros que a gente vai ter que pagar por isso, quando a gente faz, por exemplo, um empréstimo, um financiamento, ou paga alguma coisa a prazo, ou então quando a gente faz algum tipo de investimento, e daí esse juros virá como lucro para nós. Portanto, esses dois tipos de juros são diferentes, aquilo que eu recebo e aquilo que eu tenho que pagar. Só que quando ele se junta com o valor do capital, por exemplo, o valor que eu peguei de empréstimo ou o valor que eu investi, ele se junta os juros com esse capital, nós temos então um montante. Então, tanto o montante quanto os juros, quanto o capital, os três serão falados em dinheiro, ok? Pode ser no formato de reais, dólares, depende aí, né? Porque a matemática ela é universal, mas o que a gente pode entender é que será falado com a cifra, portanto, falando de dinheiro. Quando a gente fala daí do índice, o índice seria a taxa. Que taxa? É a taxa de juros que estará dado ou ao ano ou ao mês, como eu disse antes, ou até mesmo por dias, dependendo. Por exemplo, se eu atraso uma conta e eu tenho juros para essa conta, eu acabo tendo que pagar uma certa taxa, um valor ao dia, uma porcentagem que vai ser dado
caso eu atrase tantos dias. Então, isso é a taxa de juros que a gente coloca como índice. Por que a gente coloca a letra I? Porque se colocasse a letra T, nós teríamos 2 T's na fórmula. Então, ficaria mais confuso. Então, colocaram quem montou isso aí, montou com a letra I através de índice de juros e a letra T para tempo, para poder separar as duas. E, por fim, a gente tem aqui a parte do tempo. O tempo vai ser dado em ano ou mês. Lembrando que se o teu índice estiver em ano, o teu tempo tem que estar em ano. Se o teu índice estiver ao mês, o teu tempo precisa estar ao mês e assim sucessivamente, tá? Então, precisa só estar ligado nisso, porque isso pode ser uma coisa que pode fazer com que tu erre, pode ser um pega-ratão se tu não prestar atenção nisso, ok? Mas falado de todas essas letrinhas, então nós temos as fórmulas, seria juros igual ao capital vezes o índice vezes o tempo, quando a gente trabalha em juros simples, e juros compostos seria o montante igual ao capital, que multiplica o número 1 mais o índice, dentro dos parênteses, elevado a um certo tempo, ok? Então, tem um elevado, e essa fórmula é uma das fórmulas mais utilizadas básicas para juros compostos. E, como eu falei antes, o montante é sempre a soma dos juros mais o capital, então também tem uma formulazinha, e a gente pode isolar qualquer letra aí, ok? Então, a gente fica por aqui. No próximo vídeo, nós iremos falar, então, sobre juros simples. E depois, nós teremos outro vídeo falando sobre juros compostos, tá certo? Grande abraço, falou, é nóis, fui!